Acho que estamos no ar, né? Se não está reverberando a voz, está... imagem e som deve estar no ar aí. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais uma live nessa segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Que essa live possa tocar no seu coração, esse momento de reunião, de adoração e de palavra possa tocar no seu coração. Que o seu coração seja uma terra fértil nessa noite, uma terra onde vai receber uma semente da palavra e vai produzir 100%. Em nome de Jesus Cristo. Que você possa estar livre ao ouvir a canção, você possa estar livre para ouvir a palavra que será ministrada nessa noite, que essa palavra possa trazer mais libertação, mais intimidade com Deus, que você possa abrir o seu coração, sabe, escancar o seu coração para que receber a palavra dessa noite, e que você possa estar conosco em oração nessa hora e em adoração ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado. E mais uma vez eu falo, abre o seu coração. Não fique com o seu coração oprimido ou fechado para que não possa receber aquilo que Deus quer te falar com você nessa noite. Deus tem grandes coisas para você, grandes coisas para a minha vida. Então, eu peço para você nessa noite que você abra o seu coração, porque Deus quer falar com você nessa noite. Ele quer tocar no seu coração. Às vezes nós colocamos Deus tão distante das coisas, né? Às vezes nós chegamos diante de Deus de uma forma religiosa, até no nosso modo de orar religioso. Deus quer te fazer livre nessa noite. Deus quer trazer libertação para você. Sabe, você que está aí na sua casa, ou no carro, ou no teu trabalho, ouvindo essa palavra, Jesus está aí do seu lado. Creia nisso, Jesus está do seu lado. Creia. Tome posse disso, Jesus está do seu lado. Você não precisa fazer aquela oração religiosa. Você pode conversar com Ele nessa hora. Você pode abrir o seu coração para com Ele. Ele quer falar com você. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Amém? Vamos ouvir uma canção agora e logo em seguida vamos entrar com a palavra do Senhor e ela vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu não sou mais
Amém. Graças a Deus por estarmos aqui neste dia, nesta live, e sabermos que estamos totalmente protegidos por Deus, e Deus tem nos sustentado a cada dia, né? Diz a palavra de Deus que Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós é a esperança. Ele está dentro de nós, Ele é a nossa esperança. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês e que você possa absorver cada palavra, cada texto, cada versículo aqui. É uma palavra bastante simples, mas ela passa a ser uma palavra gloriosa porque não é a palavra de homem, é a palavra de Deus, né? E eu queria dizer e falar com você, e é esse tema que está aí no vídeo. Vivemos constantemente em risco, mas mesmo assim estamos no lucro. Você já parou para pensar sobre esta frase, que nós estamos vivendo constantemente em risco, desde a hora que a gente acorda até onde a gente vai dormir, e 24 horas por dia nós estamos em risco. Mas também 24 horas por dia nós estamos no lucro. E eu comecei a pensar sobre esse assunto, né? E às vezes a nossa vida é tão difícil, né? Eu não quero falar muito sobre aqui coisas materiais, porque coisas materiais são passageiras. E coisas materiais, como todos sabem, né? E possivelmente já têm meditado também, elas passam, elas ficam aqui, né? Então, o homem é feito de corpo, alma e espírito, e o valor maior que se tem na vida do homem, né, e da mulher é o espírito, e o nosso coração e a nossa alma, ela precisa estar preparada e para que nós não venhamos nos desviar e o espírito seja alimentado, né? E que esse espírito que é alimentado pela palavra, ele possa alimentar a alma e possa alimentar o corpo. E a cada dia, a cada passo que na vida que nós damos, né? Às vezes, assim, parece que é mais difícil e estamos mais distante daquilo que, às vezes, nós devemos aprender. E é quão é difícil as coisas, né? E por que se torna tão difícil assim? Eu estava pensando, porque nós somos seres humanos, somos humanos feitos de carne, né? Somos feitos de alma, somos feitos de espírito, nós, como seres humanos, temos essa debilidade, essa dificuldade, muitas vezes, de aprender. E Deus sabe disto, né? Mas também a gente tem uma certa dificuldade de aprender na vida, porque grande é a revelação de Deus. Ela é tamanha, grande, é muito, muito, muito grande a revelação de Deus, que ela não cabe no coração do homem. Então, até isso, então o homem tem dificuldade em assimilar esta revelação e compreender essa revelação, porque ele tem certas debilidades, né? Ele não consegue mensurar, ele não consegue raciocinar, né? No aspecto físico, né? Numa visão física, não há possibilidade de o homem poder traçar uma linha de raciocínio e entender Deus, entender a palavra de Deus. Por isso que nós falamos que a palavra de Deus ela tem que ser revelada para o coração do homem. Não pode ser somente uma escrita, mas ela tem que ser revelada, né? E o homem, ele sempre, ele está com, ele é cheio de egocentrismo, ele é cheio de egocêntrico, né? Isto significa que quando o homem está cheio, né, deste ego que ele possui, ele começa a se afastar de Deus e começa a se distanciar de Deus, porque é como fosse assim um processo natural. Quanto mais ego o homem tiver,
mais distante ele vai estar de Deus, porque somente Deus que pode ser adorado. O Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus Todo-Poderoso pode ser adorado, somente Ele. E o homem tem uma certa dificuldade de assimilar essas coisas, assimilar a palavra, assimilar conhecimento, assimilar esta revelação que é passada, as debilidades que ele tem. Mas essas debilidades, elas são, entre aspas, naturais, mas ao mesmo tempo são debilidades espirituais, porque nós conhecemos toda a história lá desde Gênesis, né? Então, na vida do homem, na vida da mulher, acontece muitas coisas. Acontece durante a vida muitas coisas. E se a gente for para parar para pensar, são riscos imensos, vários riscos que nós acabamos sofrendo, né, e tendo a cada dia, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, né? E eu falando isso aí, eu não quero ser traçar um filme aqui a ponto de ser dramático naquilo que eu quero falar também. Não quero trazer aqui uma novela, um filme que possa ser dramático e levar a gente ficar meio até confuso, entrar em parafuso ou chorar. Não é essa a intenção. Mas a intenção, na verdade, é mesmo fazer que nós se olhamos no espelho. E só existe uma possibilidade de se olhar no espelho e ter um reconhecimento de debilidades quando você tem uma coisa chamada palavra, que é a nossa regra de fé e prática, nosso guia. Então, se nós não tivermos essa palavra, ela não é possível revelar quem nós somos. E quando nós temos a palavra de Deus, essa palavra nos faz como enxergar a nós mesmos no espelho e ver nossas debilidades, os nossos defeitos. E a gente começa a perceber quem nós somos. Por isso que é assim, maravilhosa a palavra, porque ela é luz, clareia em todos os momentos e clareia todos os compartimentos do nosso coração e da nossa mente. E aí começa a sondar, a palavra de Deus começa a sondar. E quando eu digo a palavra de Deus, eu estou dizendo assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando eu digo a palavra de Deus, eu não estou dizendo uma simples palavra, eu estou dizendo o próprio Deus, o próprio Jesus sondando os nossos corações, sondando as nossas mentes. E aí começa a pairar, começa a sondar as nossas mentes, começa a sondar o nosso coração. Esta é a palavra. A palavra poderosa, ela vai indo, vai vendo, e aí começa a ver compartimentos em nosso coração, e diz assim, aqui está escuro, aqui está um breu, eu vou iluminar aqui, que na verdade não é nem bem assim, a presença de Deus, a palavra já é luz, ela já ilumina o ambiente, né? E quando Jesus chega, Deus chega e ele começa a iluminar todos os ambientes, e aí, que é o que eu disse logo no início, nós nos enxergamos no espelho e vemos quem nós somos, de que forma nós somos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos executando, como a nossa vida está andando. Mas também Deus conhece as nossas debilidades, Deus conhece os nossos fracassos, Deus conhece as nossas dificuldades. Essa canção que foi agora ministrada e cantada diz uma frase, uma palavra muito poderosa: já não sou mais escravo do medo. E há muitas pessoas, nós muitas vezes, nos encontramos escravo do medo, daquilo que vai acontecer, daquilo de quem eu vou encontrar, até coisas na vida assim, com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar, com quem eu vou noivar, que emprego eu vou ter, será que eu vou ter sucesso? Que faculdade eu vou entrar? Será que eu vou conseguir? E até eu estava fazendo uma lista, né? E muitas vezes essa lista do decorrer da nossa vida, isso algumas coisas dessa lista aí, do que eu pensei, mas existe muitas coisas que poderiam ser colocadas, até você pode colocar aí
no comentário, se você quiser, se passar alguma que com certeza vai passar, você coloca lá a tal dificuldade, pode colocar, né, que é bem-vindo, mas é uma lista infinita, porque você também tem experiência pela sua vida, você sabe o que você está passando, e coloque lá, até porque também a gente pode orar a respeito, né, porque a palavra diz assim, orai um pelos outros. E nós vemos, assim, muitas dificuldades na nossa vida. Então, e essa música diz, já não sou mais escravo do medo. Mas existe aí muitas coisas que nos amedronta, nos pressiona, nos deixa meio confuso, caído, desanimado, né? Abala a nossa fé. E eu quero levar mais essa ministração, né? Que o tema é vivemos constantemente no risco, né? Em risco, mas mesmo assim estamos no lucro. Eu quero levar mais para o lado espiritual do que material em si, apesar dessas coisas materiais nos afetarem. Por quê? Por que me afeta? Por que te afeta? Porque eu quero comer. Porque eu quero comer bem. Porque eu quero ter um carro. Porque eu quero ter um carro de luxo. Ah, porque eu não quero viver de aluguel, eu quero comprar uma casa. Ah, mas também eu não quero comprar qualquer casa, eu quero comprar uma casa legal, uma casa boa, espaçosa. Não, mas eu não quero só comprar uma casa boa, espaçosa, eu quero comprar numa casa que tenha lá 4 quartos, suítes e assim por diante. Eu possa colocar 5 carros na garagem. É um egocentrismo nosso, é um querer nosso, é um desejar nosso, assim, que vai volumando, né? Só a palavra de Deus, para dizer assim, sossega, alma, sossega, sossega, fica quietinho, fica aí, pena um pouquinho, pena um pouquinho, pena um pouquinho, tenha bom ânimo, vamos andando, calma aí, não seja afoito, não coloque valores da vida nessas coisas, porque coisas são coisas, coisas não têm alma, coisas não têm espírito, coisas não vão com a gente como é que fala, no paletó de madeira, que é o caixão, né? Não vai por baixo da terra. E se ir também, não vale nada, né? Até alguns colocam para o falecido, né? No enterro, colocam lá no caixão, coloca lá muitas vezes moeda, coloca lá um anel de ouro, coloca. Isso vai ser tudo roubado. Né? Isso é a traça, a ferrugem corroendo, não vai dar em nada. Né? Mas a Bíblia fala para nós focarmos o nosso pensamento para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma. Que aí é a pergunta, aonde vai estar sua alma depois que você for embora? É uma grande pergunta. Mas as dificuldades dessa vida nos faz pressão, nos incomoda, nos perturba quando você está acordado e quando você está dormindo. Te perturba quando você vai trabalhar, te faz pressão, te perturba e faz pressão quando você vai viajar com a família, te perturba. E parece que como fosse assim, acabou um problema, começou outro problema. Aí você fala, Senhor, que dificuldade, Senhor, que coisa, mas eu pensei que estava me livrando de um problema, mas vem o outro, mas inclusive vem o pior. O que está acontecendo, Senhor? E muitas vezes a gente pode dizer assim, ou Deus pode dizer assim, não está acontecendo nada. Essa é a vida. Essa é a vida. Né? E é interessante que nessa lista de possíveis acontecimentos, coisas que podem acontecer, por exemplo, já houve um risco lá para você nascer, já houve um risco. Que risco é esse? Por exemplo, a gente sabe muito bem que numa fecundação, quem chega primeiro é que ganha, entre aspas, não é isso? Quem chega primeiro é o que ganha. Então, na verdade, já existia um risco aí de você não chegar. Mas pense bem também numa coisa interessante, existe um risco, mas é compreendido que Deus está no controle de todas as coisas, e se você nasceu é porque Deus quis. Mas houve um risco ali, né? Vamos falar num processo meio que natural aí, e você poderia não ter nascido. Você poderia não ter nascido, mas você nasceu. Houve um risco também
na hora de sua mãe dar a luz a você. Houve um risco. Talvez você poderia não estar aqui, talvez você poderia, o parto não teria sucesso. É um risco. É um risco. Mas assim mesmo, estamos no lucro, né? E muitas vezes a gente pode ter bens, né? Adquirir bens imóveis, carro e não sei o quê, mas não sei o quê, aplicações. Quando você vai ver, o regime de um país muda e, de repente, você não é mais dono daquilo. Estamos no risco. Mas assim mesmo, estamos no risco, mas assim mesmo estamos no lucro, né? Sofremos este risco, ainda sofremos este risco, né? Constantemente, vivemos nesse risco, mas nós estamos no lucro. Agora, e tem outras coisas, né? Aplicações que o pessoal faz aí de renda variável, grandes coisas, valores e tal, e de repente perde uma grana e fica apavorado. A possibilidade é risco, né? Você sai para trabalhar de manhã e de repente você retorna depois das 18 horas e de repente estava tudo bonitinho, estava um sol de manhã. Você vai chegar, vai voltar, quando na hora de você sair, aquele pé d'água, aquela coisa assim que inunda a sua região onde você mora, a sua cidade, o seu bairro. E você nem guarda-chuva levou. É risco. Estamos no risco. Mas assim mesmo, né? Vivemos no risco, mas assim mesmo estamos no lucro. E de repente você sai lá para trabalhar também de manhã. Estou colocando algumas situações assim para você trazer à sua memória essas situações, que talvez você já passou por elas. Eu tenho certeza que muitas aqui você passou. De repente você sai pela manhã para o seu trabalho, você sai contente e fala, hoje eu estou fazendo 10 anos de empresa. Chega à tarde, o seu chefe te fala assim, você foi demitido. Depois de 10 anos você foi demitido. Você não contava com isso. É risco. É risco, né? Mas assim mesmo estamos no lucro, né? E outras coisas mais, você abre uma empresa, depois de 2 anos não dá certo, e você fecha a empresa, foi todas as economias que você colocou, você entra numa sociedade, você pensa que vai se dar bem, e de repente até a empresa se dá bem, mas a sociedade não tem sucesso, e pessoas se passam a perna, né? E te roubam, né? E outras coisas a mais, né? Vida financeira capenga muitas vezes, e você já não tem, e muitas vezes você vai lá, não tem nada, você abre lá a gaveta do seu guarda-roupa, é as últimas moedas que você tem, e seu filho está passando fome, e de repente você falou, vai ter essas moedinhas, eu vou comprar pão, pelo menos se eu comprar 1 ou 2 pão, pelo menos meu filho se alimenta, e de repente aquela coisa que o pessoal fala, a lei de Murphy, né? Você vai passar a manteiga lá e de repente deixa cair no chão o pão justamente do lado da manteiga e de repente você mora até num barraco, numa coisa de terra batida e justamente na terra que caiu, né? Então são coisas incríveis, são coisas assim que Deus vai... deixa eu só acertar aqui, porque minha bateria, não sei por que está acabando, e apareceu aqui que está acabando. Deixa eu só ajustar. Não sei por quê. Não sei por que, pastor Toninho, minha bateria apareceu como acabando. Acho que agora foi. Mau contato. Pastor Toninho, você quer comentar um pouco enquanto eu vou ajustando aqui? Não sei por que deu um problema técnico aqui. É um risco. É um risco. É um risco. Tecnologia também é um risco, né? Mas o importante é saber que Deus está no controle de todas as coisas, né?
E quanto mais nós temos intimidade com Deus, os riscos continuam, mas a nossa fé ela aumenta, né? A cada dia que passa. Você viver, principalmente aqui em São Paulo, numa terra como São Paulo, é um risco dobrado até, né? Você sai de manhã e só a graça do Senhor para nos guardar, para saber que vamos voltar para casa à noite. Mas nós temos que saber que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida e zela para nós. E até nessa manhã eu estava pensando assim, estava meditando, e Deus estava me falando que o povo falta intimidade com Deus, né? O povo precisa de uma intimidade maior com Deus. Eu sempre, uma tecla que eu bato bastante, né? Porque as pessoas, elas conhecem um Deus do que Ele fez, né? E um Deus que pode fazer no futuro. Mas as pessoas, elas não têm um entendimento do Deus do presente, né? Um Deus que atua no presente. E é essa intimidade do presente que faz toda a diferença num cristão. A nossa intimidade com Deus é que faz toda a diferença. Então, nós estamos vivendo em riscos de coisas, né? De pandemia, né? Hoje você está bem, amanhã pode ser que... Por isso que nós devemos andar preparados para a eternidade. Muitas vezes nós nos preparamos para viver nessa terra terrena aqui. Muitas vezes nós fomos gerados num evangelho fraco, num evangelho de materialismo, de poder, né? E pior que hoje está muito na moda esse evangelho, não o evangelho do reino, porque o evangelho do reino ele fala de renúncia. E renúncia é você renunciar a tudo aquilo que o mundo te oferece. É bom você ter uma casa? É bom você ter uma casa. É bom você ter um bom emprego? Sim, é bom você estudar? Sim, tudo é bom. Mas a palavra fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós buscamos as outras coisas, quando nós perdemos essas coisas, o que acontece? A nossa alma, os nossos sentimentos e emoções são atingidos. Uma hipótese, você tem um emprego, tem família, e de repente você perde o seu emprego. É um risco que nós corremos, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque quando a nossa confiança está no Senhor, nós sabemos que Ele vai suprir todas as coisas. A palavra fala que não viu um justo mendigar o pão. Então, assim, a palavra ela é a chave, porque assim, uma coisa que Deus falou muito grandemente nessa manhã, se você confia em Deus, se você confia em Jesus Cristo como Filho de Deus, você confia na palavra, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo que encarnou. Ele é o que dá sentido na nossa coisa, na nossa vida. E a palavra é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Jesus. A palavra ele encarnou nele, ele encarnou como homem, veio como homem, mas ele era o verbo, ele que dá o sentido das coisas. Então, quando eu creio em Deus e creio em Jesus Cristo, eu creio na sua palavra, por mais que os riscos tenham, a minha confiança está nele. A minha confiança não está na minha força, a minha confiança não está no meu amigo, no meu patrão, a minha confiança está no Senhor. Mas para que eu possa confiar em Deus, eu preciso a cada dia ter uma intimidade com Ele tal, né? Como eu falei no começo, Jesus está aí do seu lado. Jesus está aí do seu lado. Você está ouvindo a palavra, Jesus está do seu lado aí, sabe? E você, às vezes, tem que... Eu dou uma de louco. Às vezes eu estou dirigindo e falo, Senhor, senta aqui no carro comigo, vamos bater um papo. E você começa a conversar, falar coisas que você não falaria para ninguém, se você só tem coragem de falar para Jesus os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus riscos, o teu pecado que te acusa, o inimigo que está te acusando, mas você vai conversando ali com Jesus. Isso que é legal, isso é ter intimidade com Deus. Você tem um amigo, Jesus Cristo, que anda com você todos os dias do teu lado. Então, isso é muito importante. Embora nós temos os riscos todos os dias, mas nós sabemos que o Senhor está conosco.
Isso é a maior confiança que eu tenho, sabe? Pode, como a própria palavra, cai 10 mil da tua direita, 1.000 na tua esquerda, não adianta. Se você está, pode estar desmoronando tudo, mas se a tua confiança está no Senhor, os riscos estão acontecendo, mas a tua confiança está no Senhor, aí você não é abalado. Agora, a nossa alma é abalada, os nossos sentimentos são abalados, quando faz de conta, o meu coração está no meu emprego, eu perdi o meu emprego, aí o risco foi fatal, porque vai afetar a minha alma, os meus sentimentos e emoções. Às vezes você tem um casamento, e esse casamento é desfeito, e parece que tudo desmorona na sua vida. Mas se você tem a confiança no Senhor, você é fiel ao Senhor, você não foi o causador disso, você, sabe, tá, Deus está te guardando, está te preservando, sempre vai te preservar e sempre vai te guardar. Às vezes você tem um bem, tem um carro. Quantos carros meus já foram roubados? Com seguros e sem seguros? Eu já tive carros que não tinha seguro e foi roubado. Eu perdi do dia para a noite, eu fiquei sem carro, sem condução para ir trabalhar. É um risco? É, mas quando a minha confiança está no Senhor, eu sei que Ele está no controle das coisas. Sabe por quê? Toda situação e todo risco e toda prova é para te gerar amor. Porque quanto mais eu me desprendo das coisas, mais eu tenho para amar. Quanto mais, aprendam isso, irmãos, quanto mais eu estou desprendido de coisas, de pessoas, de dinheiro, de bens materiais, mais amor eu tenho para dar. As pessoas hoje não têm amor para dar, sabe por quê? Porque elas estão pensando no seu emprego, estão pensando no seu carro, estão pensando no seu carro, estão pensando em todos os bens materiais, sabe? No poder de eu querer ser mais, até espiritualmente, eu quero ser o melhor pastor. Meu, tudo besteira, ladainha. Deus está interessado é que eu e você tenha intimidade maior com Ele. Amém. E aí eu começo a confiar mais no Senhor, pela minha intimidade que eu tenho com Ele. Amém, Aizen? Voltou aí, Aizen? Voltou aqui, é interessante, eu não contava com esse programa. Então, eu vou dizer assim, que é um risco, né? É um risco. Eu me preparei para que pudesse estar tudo ajustado e tivesse tudo certinho para começar a live. Mas eu tive, então isto também, então agora faz parte da palavra. Eu tive que fazer como fosse um plano B, né? E um plano que eu não tinha planejado, na verdade. É um plano B, mas é um plano que eu não tinha planejado. Mas usei alguns recursos rápidos aqui, não ficou do jeito que eu quero, mas tudo bem. Mas então, veja, acontecimentos na vida que acontecem, como esse que começou a acabar a energia do celular, tá ligado na fonte, tá ligado na tomada, mas não sei o que aconteceu, o que parou de funcionar. A vida é essa, é assim. Tem coisas na vida que param de funcionar, tem coisas na vida que não funcionam mais, e você vai ter que ir atrás e saber por que muitas vezes. E às vezes você não tem, às vezes nem resposta sobre isso, né? E aí o Espírito Santo fala assim, ó, vai andando, né? É o Abraão, né? Ó, vai andando. Para onde eu vou? Vai andando, caminha andando, que eu vou te falar depois. Vai que eu vou te auxiliar. Você vai se dar bem porque eu estou no controle. Então são tantas coisas, né? Como você falou do carro roubado. Semana retrasada roubaram o meu carro. São tantas coisas, né? Eu não contava com isso. Mas é isso aí. Agora, eu quero dizer para você uma coisa, nesses acontecimentos, abate as pessoas e vem alguma coisa chamada frustração. E essa frustração é para você parar. Se você não tiver, como o pastor Toninho falou agora, inclusive, a confiança em Deus, você desmorona, você cai, você quebra, você é consumido por tudo o que acontece, por todos os problemas. Então é importante, como o pastor Tony falou, a confiança está em Deus. Muitas vezes até passa na sua mente, pode passar na sua mente, eu sou pé frio, né? Eu sou o cara que não vai dar certo. Pode passar na sua mente, né, sobre isso, o pé frio, o cara que não vai dar certo, a família que não vai dar certo, o filho que não vai dar certo, o emprego que não vai dar certo, muitas coisas. Você não vai dar certo, mas se você estiver em Deus, Deus clareia todas as coisas, clareia a nossa vida, ele ilumina tudo que tiver escuro, né? Isso é importante. Então estamos
É importante pensar, né, num versículo que diz assim, que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Isso está em Filipenses 2, 12 a 13, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Sabe que eu vejo aqui? Primeira coisa, vou lá para o final do versículo. Deus tem vontade. Então, se Deus tem vontade, a sua não prevalece. A sua não prevalece. O que Deus entende é que você é filho e Ele te ama. E Ele pode sim atender, mas a vontade maior, porque diz esse versículo, segundo a sua vontade, né, a boa vontade de Deus, é a que prevalece é dele, né? E uma coisa a gente entende também com este versículo que está em Filipenses, que algumas coisas acontecem na nossa vida, não é especificamente para o nosso sucesso, porque para mim a palavra sucesso é muito humano, é muito baixo. Mas aqui diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus quer trazer este desenvolvimento a nós, porque Ele quer trazer esta forma e a compreensão da vida, a compreensão de como é seguir ao Senhor, como é depender dEle, como é depender dEle. Então, eu vejo que assim, Deus tem a sua própria vontade. Deus, ele passa para a gente que existe uma estrada, um pedaço ainda a ser percorrido pela vida, né? Isso é importante, né? Mas mesmo assim nós vemos como é difícil assimilarmos essas coisas. É difícil, somos seres humanos. E muitas vezes a gente precisa dizer assim: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda a compreender e me ajuda a passar. E às vezes, compreender a situação e passar pela situação já está bom. Porque se você muitas vezes orar assim, dizer: Senhor, me livra, Ele vai dizer assim muitas vezes: não vou te livrar. Mas aí é interessante, você está preparado, eu estou preparado para ouvir isso de Deus, eu não vou te livrar, mas vou te ajudar a passar. A gente consegue assimilar isso de Deus e consegue obedecer a Deus, né? Porque, por isso que diz no versículo que nós acabamos de ler: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como dizendo assim, ó, obedeça a Deus, teme a Deus, olha, Ele é um Deus todo-poderoso e o que Ele diz é certo, é certeiro. Então, passar pela prova, passar pelas situações, muitas vezes é o que Deus tem para a gente. E nos dar paz no coração. Mas muitas vezes desta prova, vamos dizer assim, desta prova, eu não gosto muito de usar esse termo porque o pessoal usa muito para um lado muito mais financeiro, mais de sucesso. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou querendo levar o nosso nível espiritual, né? Então, há um texto bíblico, há uma palavra que nos afirma isso, né? Deus tem vontade, Deus, Ele quer que a gente se desenvolva, né? E a gente vê muitas vezes, o próprio apóstolo Paulo parece que era um homem anestesiado, como eu posso dizer, anestesiado por Deus, anestesiado pela palavra, pelo conhecimento, pela verdade. Ele filtrava, ele conseguia filtrar a mensagem, porque ele diz aí em Filipenses mesmo, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que eu comecei a pensar sobre assim, ó, vivemos no risco, mas assim mesmo estamos no lucro, porque só de nascer e dizer assim, eu sou abençoado, só de você respirar e ter o fôlego de vida, você está no lucro, ainda vivendo no risco, vivendo no risco. Então é importantíssimo a gente compreender, porque na nossa vida, nós muitas vezes, nós nos portamos e nos colocamos como coitado. E muitas vezes nós deixamos a coisa volumar tanto no nosso coração que nós nos esquecemos de Deus. E Deus fica em segundo plano. Segundo plano. E qual que é o maior? O maior é o problema. O maior é a dificuldade. E cadê onde está o nosso Deus?
Ele está no controle de todas as coisas, né? Então, Paulo, ele diz assim, ó, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, né? É uma coisa assim, como eu tivesse anestesiado pela palavra, compreendendo a palavra, né? Em 2 Timóteo 1,12, ele diz assim, por causa também sofro, ele sofre, mas não me envergonho. Olha que interessante uma coisa, né? Vamos falar para um nível elevado, né? Não vamos muito pensar, porque Paulo, ele falava quando ele sofria, ele estava falando sobre não bens materiais em si. Claro que ele sofria por questão de passar fome, passar frio, naufrágio, essas coisas. Isso abatia bastante ele, né? Talvez diversas vezes na cabeça de Paulo passou assim: Deus, eu sou o seu filho, Deus, e o Senhor está deixando eu passar isto aqui? O Senhor está deixando eu passar? Aí Deus, acho que a resposta de Deus deveria ser: sim, eu estou deixando, porque eu estou deixando você desenvolver a vossa salvação. E aí ele é anestesiado por todas essas coisas, por toda a palavra, pelo aquilo que Deus fala para ele, pela revelação. E ele fala assim, por essas coisas também eu sofro. E não me envergonho. Eu não estou envergonhado. E sabe uma mensagem que eu tenho, uma palavra que eu tenho para o pessoal que nos ouve? Não se envergonhe pelaquilo que você está passando. Não se envergonhe. Porque você está começando a desenvolver a salvação. Você está começando a progredir e não regredir. Né? E parece que a situação pode ser mostrada e está se mostrando como está tudo acabando, está tudo ruim, você é um fracasso, você é um pé frio, você não tem jeito, não. Começou a glória de Deus se manifestar. A glória de Deus começou a borbulhar no seu coração, na sua vida. Então, não se vergonhe, porque Paulo diz assim, eu não me vergonho. Aí ele diz assim, porque sei em quem tenho crido. Um outro ponto é o seguinte, você está passando por diversas coisas, dificuldades, seja financeira, materiais e espirituais, sentimentais, mas você sentar, parar, refletir e dizer para você mesmo, eu sei em quem tenho crido. E aí, dizer para quem quer saber também, você sabe? Eu sei. E se você quiser saber o que eu sei, eu te falo. É isso que Paulo estava dizendo assim, ó. Eu conheço, eu sei, e aí depois ele diz assim, ó, eu estou, isso em 2 Timóteo 1,12, eu estou bem certo. Olha aqui, é muito taxativo, é muita compreensão, é muita assimilação da palavra revelada. Diz assim, eu sei quem tenho crido, quer dizer, eu conheço esse ser divino, e ele fala assim, e estou também bem certo. Sabe que eu estou certo, Paulo fala? Que ele é poderoso, e não tem ninguém que seja igual a ele. E esse poderoso, ele enfatizou porque ele quis dizer isso exatamente. Porque não tem ninguém igual a este que eu estou dizendo, esse ser divino que chama Altíssimo Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, né? Aí ele diz assim, para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Confiança, fé, aquilo que está no coração, né? Então, eu acho que na nossa vida, muitas vezes, olhando para essa mensagem, essa palavra, né? E entendendo isto, que é um homem, Paulo, ele experimentou a glória de Deus, né? Ele chegou até a falar, assim, não sei se foi em corpo ou fora de corpo, né? Não sei se foi arrebatado, quer dizer, ele entrou num nível de revelação, ele entrou num nível de compreensão que ele saiu da esfera deste mundo. Ele falou assim, eu como tivesse, vou usar uma palavra aqui, levitando, como estivesse assim, nas nuvens mesmo, na glória de Deus manifestando para ele. Por isso que ele fala essas coisas. E é um Paulo transformado, é um Paulo recebendo, né? Agora, o grande problema na nossa vida é que a gente se porta muitas vezes como farsante. Às vezes a gente se porta como o impostor. Somos impostor e farsantes, e enganamos nós mesmos. Porque Deus está muitas vezes querendo trabalhar, Deus está querendo fazer, mas nós nos colocamos como impostor, como farsante, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque olha em 2 Timóteo 1,5 que diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Quer dizer, está dizendo assim, essa fé, ela não pode ser uma fé fingida. Então,
O que nós compreendemos em 2 Timóteo 1,5 é que existe uma fé verdadeira e existe uma fé fingida, que é, você diz que tem fé, mas você não tem. É essa fé fingida. E aí ele fala aqui nessa carta, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, né? Quer dizer, essa fé que não é fingida, é verdadeira, estava no coração da sua avó. Que exemplo foi a sua avó? Aí ele diz assim, mas também não é só da sua avó Lloyd, é da sua mãe, Eunice também, da sua mãe, né, da sua família. Eu estou certo de que também habita em ti. Esta fé que nós devemos ter, tem que tomar cuidado. Porque pode ser, eu posso ser um impostor, eu posso ser o cara que estou enganando a mim mesmo, estou entrando com a minha fé e mostro a minha bandeira de fé. Só que a fé, ela é fingida. Só que a fé não é verdadeira. Não tem essência nenhuma. Não tem essência nenhuma. E quando eu começo a identificar que essa fé é fingida? Quando o meu coração está mais com a minha vontade prevalecendo. Por que prevalecendo? Porque a vontade, Deus tem vontade, a vontade é dele. Ele organiza todas as coisas. Então, quando a minha vontade prevalece, então não a vontade de Deus, é fé fingida. Quando eu tenho um desejo imenso de possuir, conquistar, ter algumas coisas, né? A ponto de aquilo entender como resolver o problema e eu quero uma solução, eu então posso estar muito mais apegado ao ter, ao possuir, do que confiar em Deus. Essa é a fé fingida. A fé fingida que quer ter, que quer possuir, mas não confia em Deus. Agora, por que então vai atrás de Deus? Aí que está o problema, que é, eu vou dizer assim, a mistureba. Essa mistureba é o quê? Vou dizer assim, dizer eu acredito em Deus. Já começou a fé fingida. Mas por quê? Eu acredito em Deus, mas eu acredito em Buda, eu acredito em Maomé, eu acredito em Buscapé, eu acredito no amuleto. Para quê? Não pode escapar nada. Eu acredito em todo mundo. Mas não porque eu quero Deus. Porque eu quero aquela coisa. Porque eu quero possuir. Eu preciso tanto daquela casa. Eu preciso tanto daquele carro. Eu preciso tanto daquele emprego. Então qualquer coisa vale. Qualquer ser divino, entre aspas, vale. Mas não é o ser divino que nós dizemos que é o Altíssimo, que é o Yahvé. Então aí já está camuflado. Aí já está um impostor que tem uma fé fingida. Quantas vezes nós podemos nos colocar nessa situação? O apóstolo Paulo, ele vem nos apresentar essas coisas. Diz assim, eu apresento uma família que não tem fé fingida. Como assim, olha para eles, olha para a avó, olha para a mãe, olha para o filho. Eles têm fé verdadeira. Quer crescer? Como a gente sempre fala nas lives, quer crescer? Quer expandir no evangelho, né? Quer desenvolver? Esteja junto com quem tem uma fé verdadeira, com quem tem uma visão de Deus. Com quem tem fome. Se você não andar com quem não tem fome de Deus, você vai camuflar a sua vida, o desenvolvimento da fé sua, o desenvolvimento da salvação. E a fé, ela vai ser colocada como uma bandeira, mas uma fé fingida, uma fé que não há possibilidade de ser reconhecida, né? Passando no plumo da palavra, acabou, não há possibilidade. Não quem autentica a sua fé é a palavra, né? E aí, indo para terminar, logo aí, só para citar alguns versículos, né? Que diz assim, interessante, porque Romanos 8,5 diz assim, Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, os que estão na carne não agradam em Deus. Como dizendo assim, quem é da carne, curva-se, inclina-se
a carne. Quem é do Espírito curva-se e inclina-se ao Espírito, né? Como diz assim, então não há possibilidade de você ter um Deus chamado carne. Né? Não há possibilidade, você tem que se curvar ao Espírito Santo, à vontade de Deus, né? E aí a gente percebe que Deus, ele quer que a gente desenvolva a nossa salvação. E essa fé seja uma fé verdadeira, né? E em Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Há um guia na nossa vida, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Não há possibilidade de ser guiado por outra pessoa, outro ser divino, né? Isso é como fosse colocar um óculos para que a gente possa enxergar na escuridão. Por quê? Quem guia é o Espírito. É como você falar, não estou enxergando nada. Aí o Espírito vem lá, vou te colocar para você ver, ó, começa a enxergar. Por quê? Porque aí você está dizendo assim, estou enxergando, estou vendo, você está sendo guiado pelo Espírito. Então, há tantos problemas, há tantas coisas que nos faz a gente se frustrar, fracassar, né? Nós vivemos em risco, mas assim mesmo, estamos ainda no lucro. Estamos no lucro, porque com todas essas coisas, ainda Deus nos abençoa, Deus tem misericórdia de nós, né? E nos quer bem, né? Com referência ao que foi cantado em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Né? Então, é um espírito que nos faz ver, um espírito que nos faz avançar. Não somos escravos do medo, mas somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Né? Agora, para finalizar, eu estava pensando numa palavra, num versículo bíblico, que diz assim, ó, versículo 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? É uma pergunta. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí eu estava pensando sobre este versículo, né? E eu creio que eu sempre digo que Deus, no começo do mundo, já em Gênesis, começou a explicar muitas coisas e tentou detalhar para o homem cada passo, cada atitude, cada coisa que aconteceu. A gente vê pelo cenário bíblico até o Novo Testamento, o Antigo e Novo Testamento, e você percebe que Deus estava explicando, preciso que vocês compreendam a salvação, eu preciso que vocês compreendam que vocês dependem de mim, eu preciso que vocês foquem na palavra, não desviem o coração, a mente, as vistas da palavra, e aí ele quis dizer assim, neste texto, nesse versículo aí, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso Paulo diz. Que diremos, pois, diante de tantas coisas, né, tantas coisas, no sofrer, pagar um preço pela palavra, pagar um preço sobre todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a nossa fé é tão pouca que Deus teve que explicar isso em detalhes e dizer... Mas não seria necessário se falasse assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós. Acabou. Fecha aí. Porque não interessa quem será contra nós. Porque o que interessa é se Deus é por nós. Então, muitas vezes nós focamos a nossa vida para as coisas, para os problemas, dificuldades. Focamos as nossas coisas para os inimigos e nos incomodando. Aquele que nos furtou, aquele que passou a rasteira numa sociedade, aquele que nos traiu, aquele que nos roubou, aquele, o meu inimigo. Agora, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós. É como eu estivesse dizendo assim, se Deus é por nós, eu tenho que confiar nisso. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós, tanto faz os meus inimigos. Se Deus é por nós, tanto faz os meus problemas. Se Deus é por nós. Se Deus é comigo. Uma palavra que você ministrou e você disse
ou você disse nesta palavra que você ministrou, é que, não me lembro que foi, se foi, que foi Moisés ou Abraão, que diz assim, eu não vou, ou Davi, eu não vou se o Senhor não estiver comigo. Eu não vou. Quem foi? Moisés. Moisés diz assim, eu não vou se o Senhor não estiver comigo. Ele ia mandar um anjo, mas ele não aceitou o anjo. Não aceitou o anjo, ele aceitou a própria pessoa de Deus, de Jesus, lá com ele. Ele falou, eu não vou. Então o que eu quero dizer é exatamente assim, ó. Se Deus é por nós, Deus é por nós. Deus é por nós. Eu aceito essa palavra toda, porque é uma palavra bíblica. E claro, eu não vou aumentar nem diminuir. Mas talvez, eu abro aqui uma aspa, talvez, poderia Paulo ter falado através do Espírito Santo. Como a dureza do nosso coração é grande, nós não conseguiríamos assimilar isto. Mas poderia ter deixado. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós. Ponto final. Não tem para ninguém. É como se Deus é por nós, não tem para ninguém. Esquece o nome do seu inimigo. Esquece o nome do seu problema. E esquece o nome, porque Deus é por nós. Deus é por nós, né? Como Deus é por nós e acabou. Então, o que importa, se Deus é por nós, o que importa os nossos inimigos, né? Então, para terminar, uma senhora que vivia num país perseguido na época do nazismo, pelo Hitler lá, e toda a história que a gente sabe, ela acabou abrindo o coração dela, na verdade a família dela, o pai dela era relojoeira, e acabou abrindo na casa dela para esconder o pessoal que era perseguido por Hitler, pelo nazismo. E ela tinha um porão na casa dela, que ela conseguiu colocar gente lá, e viveu durante anos e anos. E a relojoeira do pai dela era em cima, então era como fosse um porão que a gente fala aqui, né, no Brasil. Isso foi em outro país, então era um porão, né? E o que acontece? E quando vinha gente bater lá na casa dela, ela pedia pro pessoal, fica quieto, se escondia no porão. Isso, ela teve que alimentar muita gente, ela teve que, o pessoal tomar banho, ela teve que aguentar um monte de gente na casa dela. E ela teve que aguentar o risco, vivendo sempre em risco, né? Mas ela tinha um lucro, né? Ela sabia que tinha um lucro. Ela estava no lucro, mesmo vivendo em risco. E ela chegou uma hora que o nazismo entrou lá e conseguiu, no dia se esconderam, ouviram um barulho, aí acharam, e o pai dela foi preso, e a relojoaria, fecharam a relojoaria, e para cada um da família foi para um canto. E aqueles que eram sacrificados, irmãos, eles debandaram e foram para cada um para um canto também, e não se sabe se tiraram a vida, não tiraram a vida, e com certeza tiraram, né? Então, ela disse uma palavra muito importante que eu queria que você que está nos ouvindo guardasse. Com toda essa situação que ela passou, ela disse assim, ela chama Cornélia Arnold Jonathan Boone. E ela disse assim, ela doou a vida dela para as pessoas. Não há um abismo mais profundo que Deus não esteja nele. Então, o que eu quero dizer assim, Deus é por nós. Ponto final. Então, não há um abismo mais profundo que Deus não esteja nele. Deus está sempre no controle, tem a sua vontade. Deus tem a luz, Deus está sempre clareando, Deus está sempre se manifestando entre nós. Então, não há. Então, confie nessa palavra. Eu não quero trazer essa palavra para você como um aspecto de você conquistar as coisas. Pode até ser, mas muito mais é conquistar o seu espaço de desenvolvimento espiritual. Não ser um farsante, não ser uma pessoa que está tendo uma fé fingida, mas viver o evangelho pleno, apesar de tudo.
nós vivendo em risco, mas mesmo assim estamos no lucro. Por quê? Eu quero terminar com essa poesia. Se a esperança, que é de uma letra de um grupo chamado Águas, se a esperança desapareceu e não podes te erguer, e tua vida está a naufragar, isto logo vai passar. Se sentires perto o vencer, quando atrás ficarem todos, e a corrida da tua vida vai alcançar o seu final, se caíres lá na curva final, confia em mim. Confia em mim quando o mundo te arrasar. Confia em mim se não podes te encontrar. Confia em mim se negarem o teu amor. Sempre podes confiar e depender de mim. Se tua vida está vazia e os amigos te abandonam e se multiplicam mais e mais os problemas que tu tens, e se é difícil suportar o mal e sentires uma solidão, e bem dentro do teu coração tu sentires uma depressão, se em vão tu procurares um amigo, confia em mim. Confia em mim. Então, não há, terminando mesmo, não há possibilidade de dizer assim, tá bom, então não creio, não tenho fé. Então, a pergunta é, para onde você vai? Em quem você vai confiar? Acabou a sua vida, acabou tudo, se você não confiar em Deus, o Deus verdadeiro, o Altíssimo, o Yahvé. Acabou. Se você não confiar em Deus, não há outra pessoa que você possa confiar. Por quê? Porque se você já experimentou frustração, decepção, foi furtado, foi roubado, foi traído, foi um monte de coisa. Só sobrou, sabe quem que você pode confiar? Deus. Deus. Deus é por nós, né? Então, essa palavra que eu queria que você assimilasse no seu coração e o desenvolvimento da fé explodisse e coisas acontecessem na sua vida e você tivesse uma vida como fosse assim, uma vida igual a Paulo, desprendido de todas as coisas deste mundo, vivendo o verdadeiro evangelho, uma fé genuína, verdadeira, né? É isso que nós devemos, né? Amém, pastor? Amém. Glória a Deus pela palavra. As coisas que me fala muito, quando você ministrou sobre Paulo, primeiro era o Timóteo, né? Tinha a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Você vê a importância de você ser gerado certo na fé. Muitas pessoas estão sendo geradas uma fé errada, uma fé errônea, uma fé fingida. Hoje o senhor me falou assim, ó, você pode saber tudo o que ele faz, você pode saber tudo o que Deus faz, mas não sabe quem ele é. E quando eu só sei quem ele é, quando eu tenho intimidade com ele, quando eu conheço ele. Paulo, ele frisa muito obediência e crer. Eu só obedeço e creio quando eu conheço. As pessoas não obedecem e não creem porque não conhecem Deus. Essa palavra veio despertar para você conhecer Deus. E quem anda pela fé, ele anda em risco. É isso mesmo. Quem anda pela fé, ele anda em risco. Porque ele tem que confiar em Deus. Ele tem que confiar naquilo que os olhos não estão vendo. Ele tem que confiar naquilo que aparentemente não é nada que parece ser. O grande problema das pessoas é que muitas vezes elas sentam na mesa com Jesus, mas não sabem qual é o propósito de Jesus. Você pode sentar na mesa para comer com Jesus e não sabe qual é o propósito dele. Isso foi com Judas. Isso é uma palavra que está no meu coração, que veio hoje. Pode ser que eu ministre segunda-feira sobre isso. Mas o importante é nós temos intimidade a cada dia com Deus. Não é intimidade com uma denominação, não é uma intimidade com a religião, mas você tem uma intimidade com o próprio Deus. Como eu falei no início, Jesus está do teu lado. Aí, ó, você ouvindo essa palavra, Jesus está aí do teu lado. E o Espírito Santo está dentro de você fazendo morada. E é isso que nós precisamos entender, ter essa intimidade com Deus tal, de nós sentarmos no carro e falar, Senhor, senta aqui do meu lado,
Vamos bater um papo enquanto eu estou nesse trânsito. Ou então eu estou dentro do ônibus, senhor, vamos bater um papo aqui dentro do ônibus, não é porque está trânsito, está parado aqui. Onde você estiver, Jesus precisa estar com você. Isso que é muito importante, essa intimidade com Deus. Naquela intimidade do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso. Isso não é intimidade, meu. Isso é religiosidade. Deus não é religioso, ele é santo. Deus não é religioso, ele é santo. Amém. E é isso que ele quer, que nós andamos em santidade. E não num evangelho barato, não esse evangelho que a mídia a internet está jorrando esse evangelho que não é do reino. Evangelho é renúncia. Não é poder, não é dinheiro. Evangelho é renúncia. Amém. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas. É uma consequência. Deus pode acrescentar e pode não acrescentar. Mas uma coisa eu tenho que fazer e você precisa fazer. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu busco o reino de Deus, intimidade. Eu só vou acreditar em Deus se eu tiver intimidade com Ele. Saber o poder dEle. Conhecer Ele. E eu achei legal essa frase que o senhor me deu. Você pode saber tudo o que Ele faz, mas não sabe quem Ele é. Você pode saber tudo. Os milagres que Ele fez, abriu o mar vermelho, isso é fé fingida. Eu sei o que Ele fez, mas eu não sei quem Ele é porque eu não tenho intimidade com Ele. Eu só tenho uma fé verdadeira quando eu tenho intimidade com Ele. Não uma fé que eu conheci porque alguém pregou ou porque falou um conhecimento histórico. Não. Isso não gera fé. O que gera fé é eu ter intimidade com Ele. Eu saber quem Ele é. E aí eu começo, como o Paulo fala, obedecer e crer. As situações difíceis, irmãos, que você está passando, dá glória. Comece a glorificar o Senhor. Ele está gerando amor no teu coração. Ele está te matando. Está matando o teu eu, a tua vontade própria, para você começar a fazer a vontade dele. Esse é o propósito de Deus. As situações difíceis que você está passando é para você morrer. É para você morrer, para você começar a clamar por ele, ter intimidade com ele, mas é para morrer o teu eu. Por isso que Jesus falou, o melhor lugar para você crescer é na cruz. Crucifica a tua alma e os teus sentimentos. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Só quem está na cruz é que tem autoridade. Fora da cruz você não tem autoridade. É só na cruz que você tem a autoridade de Deus. Fora dela, você não tem autoridade. E aí você não tem uma fé fingida. Você tem uma fé porque você sabe quem você crê e quem você obedece. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela palavra que você ministrou nessa noite, Aizen. Sexta-feira vamos ter o bate-papo na palavra, às 8h30, com um tema geralmente meio polêmico sempre. E esperamos vocês lá. Compartilhem essa live, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas e elas possam ser alcançadas. Compartilhe nos seus grupos, para que, não é para divulgar a gente, porque eu não preciso, nem o Aizen precisa. Nós queremos que vidas sejam alcançadas com o evangelho do reino, não um evangelho barato, não um evangelho de mídia, mas um evangelho que transforma, o evangelho da salvação, que desenvolve salvação, o evangelho para a eternidade. É esse evangelho que a gente prega. Amém? Deus te abençoe. Amém. Boa semana e até sexta-feira às 8h30. Amém, Até sexta-feira às 8h30. Amém. Aleluia. Até mais. Até mais.